Para começar, a gente vai ao básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo de hoje nós temos intuição. A intuição ela faz parte de um grupo muito grande, né, de que vamos chamar de mediunidade, muito embora a intuição não seja, mas a gente vai explicar isso já já, mas faz parte de um grupo de mediunidade mais sensível, né, mas muito mais voltada para o sistema físico que para o sistema espiritual. A intuição, na visão da filosofia e da psiquiatria, são aqueles sentimentos, psicologia e filosofia, são aqueles pensamentos repentinos que temos em situações do nosso dia a dia. Eles são baseados em conhecimento e experiências internas que contribuem na tomada de uma decisão rápida, porém consciente. Esses pressentimentos, grava essa palavra porque vamos voltar a ela, esses pressentimentos espontâneos são estudados pela psicologia e pela filosofia. E Jung defendia muito bem a intuição e falava bastante sobre ela, né? Kant falava um pouco também de intuição e versava de maneira muito, muito própria, cada um, sobre a intuição, mas num primeiro momento a gente tem o saber dentro da gente, às vezes não tem uma consciência desse saber, dessa ligação de saberes, e aí a gente junta saber de várias áreas e vai então se apropriar de um novo saber, e naquele momento a gente se apropria desse saber para tomar uma decisão, para ter uma atitude, para alguma coisa, né? Eu tive uma intuição de que ao invés de eu seguir a lógica que era pela direita, eu fui pela esquerda e deu certo, porque realmente fazia muito mais sentido ir pela esquerda do que ir para a direita. A gente também usa muito a intuição para desvendar charadas, porque são conhecimentos que estão na gente, mas que a gente ainda não os acessa naquela maneira, naquele momento. E normalmente ela vem de instantâneo, ela vem de pronto, ela vem à explosão. Mas isso é psicologia e filosofia. Nós aqui trabalhamos muito da psicologia, da filosofia, mas nós trabalhamos, sobretudo, o espiritismo. Então a pergunta aqui é: o que é a intuição segundo o espiritismo? Intuição, lembrando que o livro dos médiuns, ele traz intuição muitíssimo bem escrito. O livro dos espíritos, a gente vai citar aqui, traz intuição muitíssimo bem explicado e traz também pressentimento. Intuição é a faculdade de perceber, discernir e pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou análise, ou seja, ela simplesmente vem. A gente ainda tem 3 pontos para a intuição. No ponto primeiro, é um conhecimento imediato de alguma coisa, obtido por meio do entendimento sensível ou intelectual. No ponto B, é o conhecimento antecipado, caracterizado por um pressentimento ou por uma presciência de algo que poderá acontecer. Pressentimento a gente tem na questão 522 do Livro dos Espíritos. Lá tem uma colocação muito interessante sobre pressentimento, e aí sim, pressentimento entra no rol ali das variedades mediúnicas, né? O pressentimento, ele é um tipo de mediunidade. Ou por presciência. Presciência, a gente vai ter a teoria da presciência, que é um tema apresentado por Kardec no livro A Gênesis, mais precisamente capítulo 16. Previsão futura. Para quem ainda não leu a Gênesis, acha a Gênesis um tanto confusa, eu sugiro se desarmar e ler a Gênesis devagar e sempre, com atenção. Ela não é tão complexa assim. Apresentando a visão dele da
situações, estudando casos, vale muito, 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 muito a pena dar uma olhada, sobretudo se você une às obras de André Luiz, que ele faz já uma releitura da própria Gênesis, porque naquela época a ciência ainda não estava tão avançada acerca das micro-coisas da vida. E Kardec, então, usa termos para hoje muito atrasados. E aí o André Luiz, que inclusive foi médico, já atualiza tudo isso, trazendo para a gente um pouco mais de saber. A Silvia está avisando a gente. Ah, tá. A Silvia está dizendo. Ixi, Silvia, para tirar da garganta vai ser complicado. Gente, dá 2 segundos. Levanta aí. Então, a gente tem entendimento sensível e ou do intelectual, conhecimento antecipado caracterizado por um pressentimento. Repito, 522 do Livro dos Espíritos trata a questão 522 trata exatamente sobre pressentimento. E lá é dito que o pressentimento é, sim, uma faculdade mediúnica ou por uma presciência. A gente repete lá que a teoria da presciência foi um tema apresentado por Kardec na Gênesis, no livro A Gênesis. Mais especificamente, capítulo 26, previsão futura, né? Então faz muito sentido a gente dar uma lida nisso, né? De algo, presciência de algo, desculpa, que poderá acontecer. No ponto C, que é o terceiro ponto, conhecimento da essência das coisas, isto é, a capacidade de enxergar além das aparências. Tudo isso é intuição. Quem estuda arquétipos vai ver que a pessoa é extremamente diferente, mas a maneira de olhar, a maneira de pensar, a linha de construção de apresentações vai jogá-la para um tipo de arquétipo. Você, às vezes, vivencia tanto uma situação que, quando você vê com pessoas completamente estranhas aquela mesma sequência vir, você já pressente, você já tem uma intuição de que aquilo não vai dar certo. É assim que funciona a intuição, e a gente tem mais um pouco. Para o Espiritismo, a intuição não constitui em si, só em si e por si, uma faculdade mediúnica específica, mas uma forma de a mediunidade se expressar. Então, ela não é uma expressão mediúnica, mas é uma forma, sim, da sua mediunidade expressar. E aí, se é uma maneira da minha mediunidade expressar, a pergunta que normalmente a grande maioria faz é: como desenvolver a minha intuição? O óbvio seria dizer: eu estou vendo que está faltando luz aqui, eu não acendi outra luz. Estou vendo que esse meu lado está meio escuro. A melhor maneira de trabalhar a intuição é você prestar atenção na intuição. Lembra o vigiar e orar? Para a intuição também é isso. Então, se eu estiver mais conectado a mim mesmo, se eu estiver mais ciente de mim, eu começo a ter uma intuição mais forte. Se eu começo a dar vazão para as intuições que surgem, eu começo a ter uma intuição mais forte. Eu vou criar, então, calos, alicerces para essa intuição crescer. É assim que eu a desenvolvo. Vigiar e orar, muita prece pedindo ajuda e muita atenção na hora que a intuição surge, porque, segundo Jung, todos nós, e isso é o que ele fecha o estudo dele sobre intuição, ele diz que todos nós, segundo ele, gente, hoje eu estou misturando aqui as bolas, mas tudo bem. Vamos do começo. Jung faz um estudo sobre intuição. Neste estudo sobre intuição, Jung chega à conclusão de que a intuição é o resultado de conjuntos de saber que temos em nós, donde ele conclui que todos nós temos em nós todas as ferramentas que precisamos para trabalhar em qualquer situação psíquica. Então, segundo Jung, todo o saber está em nós.
A intuição ela vem na hora que aquele saber ele se coliga. Eu tenho necessidade daquele saber. E assim a gente fecha o tema intuição no nosso básico do espiritismo, com ou sem confusão.